algumas coisas sobre você. Agora, quantos acham que seria assim, um pouco empolgante se... E olha, eu não sei se eu estou pronta para isto, mas vou fazer uma sugestão para você, caso você esteja mais à frente do que eu. E se for realmente ousado e pronto para humilhar-se, peça a um bom amigo ou familiar amoroso que ele diga como eles veem em você. Eu estou aqui pensando se eu tenho um familiar amoroso, um amigo com quem eu esteja disposta a fazer isso. Meu Deus, é preciso ter coragem para fazer isso? Pergunte a alguém o que você vê como meus pontos fortes e o que você vê como minhas fraquezas. Agora, o bom de fazer isso com Dave é que eu não sei exatamente do que Dave foi formado, sabe? Mas ele é exatamente o que eu preciso para sobreviver à vida. Porque eu perguntei a ele não faz muito tempo, eu perguntei, então, se você pudesse mudar alguma coisa em mim, se houvesse alguém que você gostaria de me ver melhorar ou mudar, então o que seria? E ele respondeu, nada, eu gosto de você como você é. E que bom que ele não me perguntou mesmo, talvez eu teria uma lista. Quero dizer, eu estou apenas dizendo a verdade. Por isso, ele é um exemplo para mim. Aqui está algo que você poderia fazer para meio que animar a sua vida. Saiba um pouco mais sobre o seu corpo. Sabe, você é muito surpreendente. Verdadeiramente, nós somos assombrosa e maravilhosamente formados. E entre na internet e então pesquise como funciona o corpo humano. O que é necessário para você viver um dia? Você tem 6 litros de sangue em seu corpo e ele circula pelo seu corpo 3 vezes por minuto. A cada minuto, todo o sangue em seu corpo circula 3 vezes. Uau! Seu sangue viaja 19 mil quilômetros dentro do seu corpo todos os dias. Veja, eu amo isso. Uau! Uau! Posso te dizer algo? Deus quer que a gente viva sempre dizendo uau! Precisamos de um uau maior. Uau! O seu coração bate 35 milhões de vezes por ano. E eu posso ver que o resto dessa conferência vai ser ótimo. Você tem 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos aí dentro do seu corpo. Veja, isso é incrível. Certo, eu estou sentindo o Senhor me levando para uma outra dimensão, sabe? Não deixe seus relacionamentos ficarem estagnados, especialmente em um casamento, e não coloque toda a responsabilidade de animá-lo sobre a outra pessoa. A próxima coisa que eu quero conversar com você é sobre a maneira de você melhorar todos os dias. Recuse-se a contentar com menos do que o melhor para a sua vida. Recuse-se a acomodar-se. Quer saber? Em Gênesis 11, verso 31. Eu adoro falar sobre isso. Na verdade, eu falei sobre isso na conferência de mulheres há 2 semanas atrás. Terá tomou seu filho Abraão e seu neto, Ló, filho de Arã, e também tomou a Sarai, a qual era sua nora, mulher de seu filho Abraão. Agora veja, e então juntos eles partiram de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. E para onde eles estavam indo? Canaã. Mas quando eles chegaram a Arã, estabeleceram-se ali. Uau, que lição é essa aqui? Eu me pergunto quantas vezes na vida as pessoas começam a fazer uma coisa, mas em algum ponto do caminho ficam cansadas, ficam exaustas, e elas simplesmente se contentam com alguma coisa que não é realmente o que elas queriam, mas
Algo que elas pensam que podem tolerar. Eu me pergunto, será que você tem uma vida que está apenas tolerando? Ou será que você tem a vida que realmente quer? Você está realmente caminhando rápido em direção à vida pela qual Jesus morreu para que você tivesse? Ou você acabou de se estabelecer em algum lugar? Muitas pessoas se acomodam. Sabe, se você mora no meio do Kansas e quer morar no litoral, não fique cansado e decida viver na beira do rio. Não se conforme com a mediocridade quando Deus o chamou para a excelência. Sabe o que significa mediocridade? Viver a meio caminho entre sucesso e fracasso. Você não é realmente um fracasso? Você não diria que é um fracasso? Mas você também não diria que é um sucesso? Se o seu objetivo quando se casar é amar seu esposo incondicionalmente, então não se conforme com apenas tolerá-lo. Uau! Se você se propõe a estudar a palavra de Deus, quer dizer, quer conhecer a sua Bíblia, quer realmente conhecer a Deus de verdade, não se conforme com a leitura de um capítulo uma vez por dia apenas para cumprir o seu tempo com Deus. Se você pretende perder 20 quilos, não se conforme com 2 quilos porque você ficou com fome. E depois ganha de volta 2 quilos a mais. Ok, vamos jogar o jogo do e se por um minuto. Que tal se... Agora... Que tal se você decidisse hoje a dar de si a Deus tudo? É isso aí, eu estou fazendo o compromisso e eu darei tudo de mim a Deus. E se você confrontasse os problemas em vez de fugir deles? Quão diferente seria a nossa vida neste momento, no próximo ano, se nós começássemos a realmente enfrentar as coisas, em vez de esconder-se delas, esperando que elas se afastem? Essa é boa e cai bem para todos nós. Se você decidisse hoje a parar de procrastinar. Uau! E que tal se você exigisse o melhor de si mesmo em vez de ficar simplesmente na média? Que tal se você nunca mais dissesse alguma coisa negativa? Sim, será que você pode imaginar como isso mudaria a sua vida? Se você nunca mais... Que tal se nós nunca mais reclamássemos de coisa alguma? E se você realmente acreditasse que o diabo é um mentiroso e você nunca mais desse ouvido a ele? A Bíblia está cheia de escrituras sobre dar o seu melhor. Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Não podemos ser cristãos de meio período. Não é um evento no domingo de manhã. É necessário tudo que você tem e aqueles que estão aqui hoje sabem disso, porque essa é uma manhã de sexta. E você voltará esta noite, talvez amanhã de manhã, e então você irá à sua igreja no domingo também? Eu quero ler uma escritura. 2 Timóteo 2, verso 15. Estude e esteja ansioso para fazer o seu melhor, para apresentar a si mesmo a Deus aprovado, testado por julgamento, como um obreiro qual não tem do que se envergonhar. Isso não é legal? Faça o seu melhor. Certo? Sabe, eu tenho dito isso ultimamente, eu realmente gosto disso e eu vou falar para você também. Eu não sei o que pensamos que estamos fazendo aqui na Terra, mas eu vou te dizer. O tempo que nós vamos viver é tão pateticamente pequeno em comparação com a eternidade. Eu digo uma coisa, há tantas coisas que nos irritam tanto, que simplesmente não fazem qualquer diferença quando você realmente olha para elas. Eu acho que precisamos passar mais do nosso tempo aqui nos preparando para estar lá.
Amém? Eu não sei o que você pensa, mas acho que Jesus vai voltar em breve. Quero dizer, não há muitos sinais ainda a serem cumpridos, sabe? Eu não sei se será no meu tempo de vida, mas tenho a sensação de que será muito em breve. E eu digo, se o apóstolo Paulo disse naquele tempo que seria em breve, agora é mais breve do que era antes. A próxima coisa da qual quero falar é: faça um investimento em si mesmo. Quando você estiver tendo um dia ruim, isso pode parecer estranho, mas quando você estiver tendo um dia ruim, vá fazer algo por si mesmo. Certo, ficou difícil para você entender, não é? Mas quer saber, verdadeiramente a carne é tão estúpida, quando você está tendo um dia ruim, você quer punir a si mesmo e fazer piorar. Sabe, você diz, bem, o que eu posso fazer por mim? Eu não posso ir fazer compras sempre que eu tiver um dia ruim? Veja, eu não estou falando sobre ser tolo, mas quero dizer, se você estiver tendo um dia ruim, vá fazer uma caminhada. Eu estava caminhando outro dia e eu pensei, eu agradeci a Deus por uma coisa pela qual eu nunca tinha agradecido antes da minha vida. Eu agradeci a Deus, obrigada pelas cores. Imagine se tudo fosse de uma cor só, mesmo que fosse a sua cor favorita, ainda assim seria chato demais. Apenas as cores, existem tantas cores diferentes nesse mundo. Apenas uma caminhada pode fazer você perceber o quanto Deus é incrível. E quando você percebe o quanto Deus é incrível, qualquer dia ruim fica melhor. Não fique sentado em casa pensando nos seus problemas. Saia, dê um passeio. Beba uma xícara de café se você gosta de café. Beba uma xícara de chá se gosta de chá. Faça alguma coisa. Vá a uma pedicure. Dave vai a pedicure. E no caso de vocês disserem, eu nunca vou a uma pedicure. Deus me livre. Você não sabe o que está perdendo. Ter os pés massageados é muito bom. Vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado como dom de Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço, comprados como uma preciosidade. Ele pagou por vocês e os fez dele. Então honrem e glorifiquem a Deus com os seus corpos. Então, eu faço isso por muitos anos e eu pretendo continuar fazendo. Invista em si mesmo e cuide melhor de si mesmo. Gaste um pouco mais de dinheiro para comprar alimentos de boa qualidade. Um bom investidor, ele não espera realmente lucrar sem antes fazer um bom investimento. Ouça-me, nunca jamais espere ter e manter boa saúde e se sentir bem se você não fizer nenhum investimento para cuidar de si mesmo nesta vida. Eu acho que isso é algo que as Escrituras nos ordenam. Eu vou te dizer isso, por favor, escute-me. Você terá muito menos dias ruins se você começar a fazer algumas coisas para garantir que você se sinta bem todos os dias, porque não há nada que arruine mais e acabe com um bom dia do que se sentir mal o tempo todo. Amém? Ai, eu estou tão cansado. Oh, bem, você já me ouviu dizer isso tantas vezes, vou encontrar uma outra coisa para falar. Preocupe-se menos. Elimine o estresse. Sim, vamos, ajude-me a pregar. Salmos 37, verso 1, não se preocupem. Uma vez eu estava pregando sobre essa escritura e uma senhora se levantou na multidão e disse, eu sou essa irmã preocupação. Sabe, nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo no mundo hoje em dia e... o que vamos fazer? Todo mundo é tão mau, todo mundo é tão perverso neste mundo.
Vamos lá, vamos acreditar na Bíblia hoje. Não se preocupem com os malfeitores, nem tenham inveja dos homens que praticam a iniquidade, pois logo eles serão cortados como a erva e desaparecerão como a relva verde. Deus vai cuidar de nós. Agora, não quer dizer que não precisamos fazer a nossa parte, mas se eu entendo o que está escrito na minha Bíblia, o que quer que aconteça aqui neste mundo, o nosso Deus vai cuidar do seu povo. Então, quando as pessoas me perguntam o que você acha das coisas horríveis que estão acontecendo, o importante é que quando você fez o que você podia fazer, não espere que Deus o ajude se você não estiver fazendo a sua parte, mas se você fez o que você podia fazer, então você sempre pode confiar em Deus para cuidar de você. E Ele vai cuidar. Amém? Esta é uma das razões pelas quais dizemos às pessoas para ir votar, sabe? E se você diz, bem, a pessoa em quem vou votar talvez não será eleita de qualquer maneira, não importa, vá votar de qualquer maneira, porque pelo menos se você votar, Deus poderá proteger você. Você fez a sua parte, você cumpriu o seu dever cívico. E se você não votar, você não pode realmente reclamar de nada nessa nação. Nós sempre pensamos, eles precisam consertar alguma coisa. Eles? Quem são eles? Nós somos eles. Pare de se preocupar, pare de ficar chateado com tudo. Por que as pessoas não fazem mais por si? Você quer que eu conte para você porque quando eu disse faça mais por você mesmo, todo mundo ficou em silêncio? Como cristãos, acho que tem alguns motivos. Primeiro, como cristão você pode ter uma visão desequilibrada sobre o que a Bíblia diz sobre viver em sacrifício. Romanos 12, verso 1 diz assim: faça uma dedicação decisiva de seus corpos, apresentando todos os seus membros como sacrifício vivo. Mas em seguida, João 10, 10 diz: Jesus veio para que possamos ter e desfrutar de nossa vida e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Então a Escritura me diz para sacrificar tudo? E a outra Escritura está me dizendo para desfrutar a minha vida ao máximo até que ela possa transbordar. Mas veja, Paulo disse, precisamos de todo o conselho da palavra de Deus. E assim, se você não tem equilíbrio em sua vida, se você estiver desequilibrado de um jeito ou de outro, em qualquer princípio de Deus, isso acabará lhe causando problemas. Precisamos de equilíbrio. Então eu posso sacrificar aquilo que preciso sacrificar, mas deixa eu te dizer algo. Eu tomei uma decisão há 20 anos atrás. Eu vou desfrutar a minha vida, porque não existe nada que deixe o diabo mais zangado do que você desfrutar todos os dias que Deus deu a você aqui. Eu estou tentando ajudar você a não ter um dia ruim após outro dia, após outro dia, após outro dia ruim, até virar uma semana ruim, depois um mês ruim e depois um ano ruim, e se você não cuidar, uma vida ruim. E a maneira de parar isso é parar bem no princípio. E antes de tudo começar, eu vou terminar com alguns pensamentos sobre dar um passo e não viver com medo do que pode acontecer se você resolver sair do seu barco e ter uma pequena aventura. Bem sabe, eu faço o mesmo caminho todos os dias. Quando eu vou trabalhar, eu estou tão farto desta rota que eu poderia até gritar, mas eu não vou por outro caminho porque eu posso me perder, sabe? Cara, eu gosto do estilo dessas roupas que o pessoal está usando, mas eu acho que eu não vou usar, sabe? Realmente eu não tenho me saído muito bem nisso, sabe? Eu tenho mas eu não consigo sair de casa com eles, são os jeans de buracos, eu não, sabe? Eu vesti um outro dia, eu perguntei a Dave, como eu estou? Ele disse, não parece muito com você. Ele disse, eu acho que talvez seja melhor você doar essa calça. Mas eu fiquei aventureira, sabe? Sabe por quê? Eu sou aventureira agora? Porque eu tenho uma equipe de louvor que se veste assim. Eu estou fazendo essa declaração para defender você. Amém?
Mas eu falo sério com você. Sabe, se o seu jeans tem buracos ou não, não afeta a sua unção. É o seu coração que afeta a sua unção. E temos que ser muito cuidadosos para não ficarmos presos em nossa faixa etária. Vamos lá, estou tentando ajudar você. Não ande por aí como aquele cristão de cara amarrada, julgando a todos que não são como você. Santo Deus, Mabel, não é assim que a gente faz isso, viu? Vamos lá. Vamos ficar mais leves. Pare de julgar e criticar outras pessoas porque não são como você é. Seja do jeito que te deixa confortável e deixe as outras pessoas serem do jeito delas. Qual é o problema? Sabe, é incrível o que Deus faz na vida das pessoas quando elas simplesmente dão um passo, sabe? Experimentam algumas coisas. Quando eu olho para algumas das coisas que eu fiz, Senhor, tenha misericórdia, lembrar o que eu fiz até me assusta. Mas quer saber? Se você quer apenas a situação atual, vá para Canaã, estabeleça em Harã a sua vida. Muitas pessoas ficam paradas no ponto de sua dor e nunca vão além da sua dor. Elas vivem sempre com a dor. Semana passada na conferência eu trouxe uma grande placa escrita "Não estacione aqui" para a nossa plataforma. Tire sua vida do estacionamento. Sai acelerando. E vamos compensar alguns anos perdidos. 70% das pessoas, isso é um fato, gente. 70% das pessoas rodeiam o seu trabalho. Arrume um outro trabalho, gente. Daí então você não terá do que reclamar. Você poderá até dizer: eu amo o meu trabalho. Posso te dizer: eu amo aquilo que eu faço. Eu nunca sinto que estou indo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Sabe, há tantas pessoas que mantêm o trabalho que elas odeiam porque, bem, eu gosto do dinheiro que eu ganho. Não há dinheiro que compense ser infeliz o tempo todo. Realmente não há nenhum dinheiro que compense ser infeliz o tempo todo. Não há. Eles dizem que a maioria das pessoas que odeiam seus empregos porque não gostam do seu chefe. Bem, aqui vamos nós. Eu tenho uma palavra a respeito disso. Bem, talvez você tenha um chefe péssimo, mas talvez você não goste de que ninguém lhe diga o que fazer. Oh, eu disse isso, não posso acreditar que eu disse. Isso escapou, eu não queria dizer isso. Vamos lá, você pode ser muito mais feliz do que você é se você quiser ser. Vamos lá. Você pode ajustar a sua atitude só um pouquinho assim, ó. Vamos fazer um pequeno ajuste de atitude. Aprenda algumas coisas sobre você. Agora, quantos acham que seria assim um pouco empolgante se... E olha, eu não sei se eu estou pronta para isto, mas vou fazer uma sugestão para você caso você esteja mais à frente do que eu. E se for realmente ousado e pronto para humilhar-se, peça a um bom amigo ou familiar amoroso que ele diga como eles veem você. Eu estou aqui pensando se eu tenho um familiar amoroso, um amigo com quem eu esteja disposta a fazer isso. Meu Deus, é preciso ter coragem para fazer isso? Pergunte a alguém o que você vê como meus pontos fortes e o que você vê como minhas fraquezas. Agora, o bom de fazer isso com Dave é que eu não sei exatamente do que Dave foi formado, sabe? Mas ele é exatamente o que eu preciso para sobreviver à vida. Porque eu perguntei a ele não faz muito tempo, eu perguntei, então, se você pudesse mudar alguma coisa em mim, se houvesse alguém que você gostaria de me ver melhorar ou mudar, então o que seria? E ele respondeu,
Nada, eu gosto de você como você é. E que bom que ele não me perguntou mesmo. Talvez eu teria uma lista. Quero dizer, eu estou apenas dizendo a verdade. Por isso ele é um exemplo para mim. Aqui está algo que você poderia fazer para meio que animar a sua vida. Saiba um pouco mais sobre o seu corpo. Sabe, você é muito surpreendente. Verdadeiramente nós somos assombrosa e maravilhosamente formados. E entre na internet e então pesquise como funciona o corpo humano. O que é necessário para você viver um dia? Você tem 6 litros de sangue em seu corpo e ele circula pelo seu corpo 3 vezes por minuto. A cada minuto, todo o sangue em seu corpo circula 3 vezes. Uau! Seu sangue viaja 19 mil quilômetros dentro do seu corpo todos os dias. Veja, eu amo isso. Uau! Uau! Posso te dizer algo? Deus quer que a gente viva sempre dizendo uau! Precisamos de um uau maior. Uau! O seu coração bate 35 milhões de vezes por ano. E eu posso ver que o resto dessa conferência vai ser ótima. Você tem 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos aí dentro do seu corpo. Veja, isso é incrível. Certo, eu estou sentindo o Senhor me levando para uma outra dimensão, sabe? Não deixe seus relacionamentos ficarem estagnados, especialmente em um casamento, e não coloque toda a responsabilidade de animá-los sobre a outra pessoa. A próxima coisa que eu quero conversar com você é sobre a maneira de você melhorar todos os dias. Recuse-se a contentar com menos do que o melhor para a sua vida. Recuse-se a acomodar-se. Quer saber? Em Gênesis 11, verso 31. Eu adoro falar sobre isso. Na verdade, eu falei sobre isso na conferência de mulheres há 2 semanas atrás. Terá tomou seu filho Abraão e seu neto, Ló, filho de Arã, e também tomou a Sarai, a qual era sua nora, mulher de seu filho Abraão. Agora veja. E então juntos eles partiram de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. E para onde eles estavam indo? Canaã. Mas quando eles chegaram a Arã, estabeleceram-se ali. Uau, que lição é essa aqui? Eu me pergunto quantas vezes na vida as pessoas começam a fazer uma coisa, mas em algum ponto do caminho ficam cansadas, ficam exaustas, e elas simplesmente se contentam com alguma coisa que não é realmente o que elas queriam, mas algo que elas pensam que podem tolerar. Eu me pergunto, será que você tem uma vida que está apenas tolerando? Ou será que você tem a vida que realmente quer? Você está realmente caminhando rápido em direção à vida pela qual Jesus morreu para que você tivesse? Ou você acabou de se estabelecer em algum lugar? Muitas pessoas se acomodam. Sabe, se você mora no meio do Kansas e quer morar no litoral, não fique cansado e decida viver na beira do rio. Não se conforme com a mediocridade quando Deus o chamou para a excelência. Sabe o que significa mediocridade? Viver a meio caminho entre sucesso e fracasso. Você não é realmente um fracasso? Você não diria que é um fracasso? Mas você também não diria que é um sucesso? Se o seu objetivo quando se casar é amar seu esposo incondicionalmente, então não se conforme com apenas tolerá-lo. Uau! Se você se propõe a estudar a palavra de Deus, quer dizer, quer conhecer a sua Bíblia, quer realmente conhecer a Deus de verdade, não se conforme com a leitura de um capítulo uma vez por dia apenas para cumprir o seu tempo com Deus.
Se você pretende perder 20 quilos, não se conforme com 2 quilos porque você ficou com fome. E depois ganha de volta 2 quilos a mais. Ok, vamos jogar o jogo do e se por um minuto. Que tal se... Agora, que tal se você decidisse hoje a dar de si a Deus tudo? É isso aí, eu estou fazendo o compromisso, eu darei tudo de mim a Deus. E se você confrontasse os problemas em vez de fugir deles? Quão diferente seria a nossa vida neste momento, no próximo ano, se nós começássemos a realmente enfrentar as coisas, em vez de esconder-se delas, esperando que elas se afastem? Essa é boa e cai bem para todos nós. Se você decidisse hoje a parar de procrastinar. Uau! E que tal se você exigisse o melhor de si mesmo em vez de ficar simplesmente na média? Que tal se você nunca mais dissesse alguma coisa negativa? Sim, será que você pode imaginar como isso mudaria a sua vida? Se você nunca mais... Que tal se nós nunca mais reclamássemos de coisa alguma? E se você realmente acreditasse que o diabo é um mentiroso e você nunca mais desse ouvido a ele? A Bíblia está cheia de escrituras sobre dar o seu melhor. Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Não podemos ser cristãos de meio período. Não é um evento no domingo de manhã. É necessário tudo que você tem e aqueles que estão aqui hoje sabem disso, porque essa é uma manhã de sexta. E você voltará esta noite, talvez amanhã de manhã, e então você irá à sua igreja no domingo também? Eu quero ler uma escritura. 2 Timóteo 2, verso 15. Estude e esteja ansioso para fazer o seu melhor, para apresentar a si mesmo a Deus aprovado, testado por julgamento, como obreiro qual não tem do que se envergonhar. Isso não é legal? Faça o seu melhor. Certo? Sabe, eu tenho dito isso ultimamente, eu realmente gosto disso e eu vou falar para você também. Eu não sei o que pensamos que estamos fazendo aqui na Terra, mas eu vou te dizer. O tempo que nós vamos viver é tão pateticamente pequeno em comparação com a eternidade. Eu digo uma coisa, há tantas coisas que nos irritam tanto, que simplesmente não fazem qualquer diferença quando você realmente olha para elas. Eu acho que precisamos passar mais do nosso tempo aqui nos preparando para estar lá. Amém? Eu não sei o que você pensa, mas acho que Jesus vai voltar em breve. Quero dizer, não há muitos sinais ainda a serem cumpridos, sabe? Eu não sei se será no meu tempo de vida, mas tenho a sensação de que será muito em breve. E eu digo, se o apóstolo Paulo disse naquele tempo que seria em breve, agora é mais breve do que era antes. A próxima coisa da qual quero falar é, faça um investimento em si mesmo. Quando você estiver tendo um dia ruim, isso pode parecer estranho, mas quando você estiver tendo um dia ruim, vá fazer algo por si mesmo. Certo, ficou difícil para você entender, não é? Mas quer saber, verdadeiramente a carne é tão estúpida, quando você está tendo um dia ruim, você quer punir a si mesmo e fazer piorar. Sabe, você diz, bem, o que eu posso fazer por mim? Eu não posso ir fazer compras sempre que eu tiver um dia ruim? Veja, eu não estou falando sobre ser tolo, mas quero dizer, se você estiver tendo um dia ruim, vá fazer uma caminhada. Eu estava caminhando outro dia e eu pensei,
Eu agradeci a Deus por uma coisa pela qual eu nunca tinha agradecido antes da minha vida. Eu agradeci a Deus, obrigada pelas cores. Imagine se tudo fosse de uma cor só, mesmo que fosse a sua cor favorita, ainda assim seria chato demais. Apenas as cores, existem tantas cores diferentes nesse mundo. Apenas uma caminhada pode fazer você perceber o quanto Deus é incrível. E quando você percebe o quanto Deus é incrível, qualquer dia ruim fica melhor. Não fique sentado em casa pensando nos seus problemas. Saia, dê um passeio. Beba uma xícara de café se você gosta de café. Beba uma xícara de chá se gosta de chá. Faça alguma coisa. Vá a uma pedicure. Dave vai a pedicure. E no caso de vocês disserem, eu nunca vou a uma pedicure. Deus me livre. Você não sabe o que está perdendo. Ter os pés massageados é muito bom. Vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado como dom de Deus. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço, comprados como uma preciosidade. Ele pagou por vocês e os fez dele. Então honrem e glorifiquem a Deus com os seus corpos. Então, eu faço isso por muitos anos e eu pretendo continuar fazendo. Invista em si mesmo e cuide melhor de si mesmo. Gaste um pouco mais de dinheiro para comprar alimentos de boa qualidade. Um bom investidor, ele não espera realmente lucrar sem antes fazer um bom investimento. Ouça-me, nunca jamais espere ter e manter boa saúde e se sentir bem se você não fizer nenhum investimento para cuidar de si mesmo nesta vida. Eu acho que isso é algo que as Escrituras nos ordenam. Eu vou te dizer isso, por favor, escute-me. Você terá muito menos dias ruins se você começar a fazer algumas coisas para garantir que você se sinta bem todos os dias, porque não há nada que arruine mais e acabe com um bom dia do que se sentir mal o tempo todo. Amém? Eu estou tão cansado. Bem, você já me ouviu dizer isso tantas vezes, vou encontrar uma outra coisa para falar. Preocupe-se menos. Elimine o estresse. Sim, vamos, ajude-me a pregar. Salmos 37, verso 1, não se preocupem. Uma vez eu estava pregando sobre essa escritura e uma senhora se levantou na multidão e disse, eu sou esta irmã preocupação. Sabe, nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo no mundo hoje em dia e... o que vamos fazer? Todo mundo é tão mau, todo mundo é tão perverso neste mundo. Vamos lá, vamos acreditar na Bíblia hoje. Não se preocupem com os malfeitores, nem tenham inveja dos homens que praticam a iniquidade, pois logo eles serão cortados como a erva e desaparecerão como a relva verde. Deus vai cuidar de nós. Agora, não quer dizer que não precisamos fazer a nossa parte, mas se eu entendo o que está escrito na minha Bíblia, o que quer que aconteça aqui neste mundo, o nosso Deus vai cuidar do seu povo. Então, quando as pessoas me perguntam o que você acha das coisas horríveis que estão acontecendo, o importante é que quando você fez o que você podia fazer, não espere que Deus o ajude se você não estiver fazendo a sua parte, mas se você fez o que você podia fazer, então você sempre pode confiar em Deus para cuidar de você. E Ele vai cuidar. Amém? Esta é uma das razões pelas quais dizemos às pessoas para irem votar, sabe? E se você diz, bem, a pessoa em quem vou votar talvez não será eleita de qualquer maneira, não importa, vá votar de qualquer maneira, porque pelo menos se você votar, Deus poderá proteger você. Você fez a sua parte, você cumpriu o seu dever cívico. E se você não votar, você não pode realmente reclamar de nada nessa nação.
Nós sempre pensamos, eles precisam consertar alguma coisa. Eles? Quem são eles? Nós somos eles. Pare de se preocupar, pare de ficar chateado com tudo. Por que as pessoas não fazem mais por si? Você quer que eu conte pra você porque quando eu disse faça mais por você mesmo, todo mundo ficou em silêncio? Como cristãos, acho que tem alguns motivos. Primeiro, como cristão você pode ter uma visão desequilibrada sobre o que a Bíblia diz sobre viver em sacrifício. Romanos 12, verso 1 diz assim: faça uma dedicação decisiva de seus corpos, apresentando todos os seus membros como sacrifício vivo. Mas em seguida, João 10, 10 diz: Jesus veio para que possamos ter e desfrutar de nossa vida e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Então a Escritura me diz para sacrificar tudo? E a outra Escritura está me dizendo para desfrutar a minha vida ao máximo até que ela possa transbordar. Mas veja, Paulo disse, precisamos de todo o conselho da palavra de Deus. E assim, se você não tem equilíbrio em sua vida, se você estiver desequilibrado de um jeito ou de outro, em qualquer princípio de Deus, isso acabará lhe causando problemas. Precisamos de equilíbrio. Então eu posso sacrificar aquilo que preciso sacrificar, mas deixa eu te dizer algo. Eu tomei uma decisão há 20 anos atrás. Eu vou desfrutar a minha vida, porque não existe nada que deixe o diabo mais zangado do que você desfrutar todos os dias que Deus deu a você aqui. Eu estou tentando ajudar você a não ter um dia ruim após outro dia, após outro dia, após outro dia ruim, até virar uma semana ruim, depois um mês ruim e depois um ano ruim, e se você não cuidar, uma vida ruim. E a maneira de parar isso é parar bem no princípio. E antes de tudo começar, eu vou terminar com alguns pensamentos sobre dar um passo e não viver com medo do que pode acontecer se você resolver sair do seu barco e ter uma pequena aventura. Bem sabe, eu faço o mesmo caminho todos os dias. Quando eu vou trabalhar, eu estou tão farto desta rota que eu poderia até gritar, mas eu não vou por outro caminho porque eu posso me perder, sabe? Cara, eu gosto do estilo dessas roupas que o pessoal está usando, mas eu acho que eu não vou usar, sabe? Realmente eu não tenho me saído muito bem nisso, sabe? Eu tenho mas eu não consigo sair de casa com eles, são os jeans de buracos, eu não, sabe? Eu vesti um outro dia, eu perguntei a Dave, como eu estou? Ele disse, não parece muito com você. Ele disse, eu acho que talvez seja melhor você doar essa calça. Mas eu fiquei aventureira, sabe? Sabe por quê? Eu sou aventureira agora? Porque eu tenho uma equipe de louvor que se veste assim. Eu estou fazendo essa declaração para defender você. Amém? Mas eu falo sério com você. Sabe, se o seu jeans tem buracos ou não, não afeta a sua unção. É o seu coração que afeta a sua unção. E temos que ser muito cuidadosos para não ficarmos presos em nossa faixa etária. Vamos lá, estou tentando ajudar você. Não ande por aí como aquele cristão de cara amarrada, julgando a todos que não são como você. Santo Deus, Mabel, não é assim que a gente faz isso, viu? Vamos lá. Vamos ficar mais leves. Pare de julgar e criticar outras pessoas porque não são como você é. Seja do jeito que te deixa confortável e deixe as outras pessoas serem do jeito delas. Qual é o problema? Sabe, é incrível o que Deus faz na vida das pessoas quando elas simplesmente dão um passo, sabe? Experimentam algumas coisas. Quando eu olho para algumas das coisas que eu fiz, Senhor, tenha misericórdia, lembrar o que eu fiz até me assusta. Mas quer saber? Se você quer apenas a situação atual, vá para Canaã, estabeleça em Harã a sua vida. Muitas pessoas ficam paradas no ponto de sua dor e nunca vão além da sua dor. Elas vivem sempre com a dor. Semana passada na conferência eu trouxe uma grande placa escrita "Não estacione aqui" para a nossa plataforma.
Tire sua vida do estacionamento. We were standing at the edge of something bigger than our fears, chasing silhouettes of dreams we've buried through the years. Every heartbeat felt like thunder, but we held on just the same. Two souls learning how to trust the fire in our veins. And even when the night said no, we felt the spark begin to grow. We didn't know the road ahead, just followed where the wild winds led. So we run anyway. Even scared, we chase the day, with the city lights behind us and the future on its way. Yeah, we run unafraid. Every step a brand new flame. If the world tries to slow us down, we rise and break away. 'Cause we run anyway. We were writing little stories on the pavement with our feet, turning moments into memories the world can't ever keep. When the voices of our doubts tried pulling shadows on our plans, we lit a match inside our hearts and burned through every can. And even when the sky turned gray, we found a reason still to stay. We held the truth within our hands, the kind of hope that understands. So we run anyway. Even scared, we chase the day, with the city lights behind us and the future on its way. Yeah, we run unafraid. Every step a brand new flame. If the world tries to slow us down, we rise and break away. 'Cause we run anyway. Maybe courage isn't loud, maybe it's a quiet vow that even when the world gets cold, we'll keep moving bold and whole. Hand in hand we face the dawn, every doubt a fading song. We were made to stand, to stay, we were made to run this way. So we run anyway. Hearts on fire, come what may. Let the skyline fall behind us as we chase a brighter day. Yeah, we run unafraid. Stronger now in every way. If the world tries to weigh us down, we rise and break away. 'Cause we run. 'Cause we